O que não fazer em vendas, seu podcast semanal de vendas B2B, de vendas consultivas, de vendas complexas. Mais uma vez no ar, certo, Luiz Schmidt? Vai falar que eles não estavam com saudade. A gente tá. Não é isso, cara. Retomando o ano com força total, já terceiro episódio desse ano, né? É isso, e olha só, com muita energia e novamente trazendo mulheres para falar nesse mês tão importante. Exatamente. A gente sabe do quanto o protagonismo feminino ele tem sido importante no contexto de negócios como um todo, né? E tem uma questão muito interessante, né? Que eu e o Luiz, a gente trabalha com muita mulher, né? Sim, bastante. E a gente percebe a importância dessa presença e o quanto o tempero só fica bom quando essa equidade de gêneros acontece no mundo dos negócios. Exato. Então, traremos mais uma vez essa questão, né, Luiz? E a gente trouxe porque no ano passado foi um mês muito importante, teve muito engajamento e, obviamente, por conta de tudo que vocês pediram, a gente fez novamente um mês especial dedicado às mulheres. É isso aí que dá certo, a gente continua. Exato. Serviço, o que não fazer em vendas, seu podcast semanal de vendas B2B, que é aqui produzido na Vesa TV, uma empresa do grupo ABCcom, né, toda terça-feira às 21h30, um episódio novo para você, né, que ele é publicado aqui em vesatv.com.br, certo? Ele é reprisado ao longo da programação, esse episódio, mas você também encontra ele em outros lugares, certo, Luiz? Exato, você encontra lá no nosso Instagram, O Que Não Fazer em Vendas, @O Que Não Fazer em Vendas. Você vai encontrar a gente lá com recortes dos nossos convidados, episódios maravilhosos como esse que a gente está gravando agora e outros nós gravamos. Então você encontra sempre um recortezinho lá e Spotify, tá bonito. Spotify, exatamente. Temos novidade também, Hugo, além do Spotify? Sim, no Spotify, inclusive, é o seguinte, né? Talvez você olhe lá no Spotify e alguns números do podcast tá pulado. Por quê? Porque como o canal do Spotify é mais jovem do que o podcast como um todo, esse aqui já é a 4ª temporada, como você viu ali no episódio anterior, talvez esteja pulado alguns ali, né? Mas agora estamos também no TikTok. Olha só, ó, dancinha. Exatamente, TikTok, o que não fazer em vendas, vai lá, segue a gente, e a gente tá colocando uma intensidade bem grande ali de recortes no TikTok, então também, TikTok não é só lugar de dancinha. Não é só lugar de dancinha. É lugar de aprender sobre negócios também. E já falamos né? aqui, se você não conhece TikTok Shop, esse nome vai aparecer cada vez mais na sua telinha ao longo desse ano. Exatamente. A perspectiva é que ele passe Shopee até o meio do ano, hein? Sério? Então precisamos trazer novamente nossos especialistas. Vinícius Vitor aqui, cara. Exatamente. Olha só, Luiz Schmidt, onde se encontra Luiz Schmidt nas redes sociais? Você encontra lá no Instagram, @Luiz Schmidt, SCHIMITD. Você vai me encontrar no Estragão, lá no TikTok também, com os mesmos recortes, e lá no LinkedIn. LinkedIn, uma rede social muito corporativa, que a gente também usa de uma maneira eficiente. Tem sempre uma newsletter do Que Não Fazer em Vendas muito bem produzida, que você pode assinar a nossa newsletter também. Então, nessas redes aí você encontra com certeza. É isso aí, newsletter do Que Não Fazer em Vendas, já passamos de 1.100 pessoas assinadas dessa newsletter, então lá, o Que Não Fazer em Vendas enquanto newsletter. E para me encontrar, você me encontra os assuntos de vendas, tá lá no LinkedIn, né, como Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram e no TikTok também. No TikTok e Instagram ali outros assuntos de outras frentes que eu toco, mas LinkedIn sempre conteúdo sobre vendas, sobre marketing e sobre o assunto que iremos tratar hoje. Mas você tem que acessar para ver esse cara tocando violão. Voltei. Tem que acessar para ver esse cara cantando. É fenomenal. Você tem que colocar mais conteúdo desse na rede. Sensacional, cara. Sabe que um beijo, Ivanete, minha esposa querida, linda, maravilhosa, ela há anos fala assim, cara, você deveria voltar a tocar, você deveria colocar conteúdos de você tocando, cantando. Sensacional. Cara, e eu comecei a fazer isso esses dias, tá dando mó certo. É maravilhoso. Faça mais, que maravilhoso. Valeu. Olha só, hoje nós vamos falar sobre vendas numa tendência muito clara, muito clara. A gente sabe o seguinte, principalmente para as empresas que são de receita recorrente, né, que cobram de forma recorrente seus clientes, que vendem serviços de forma recorrente, Heavy Ops ou Revenue Operations é um assunto que não é uma moda, é uma realidade, né? A gente sabe o quanto a metodologia, as técnicas, a ciência que envolve Heavy Ops tem realmente chamado muito a atenção das empresas. Se você é um empresário, uma empresária de venda, que sua empresa tem um modelo de negócio de
receita recorrente e não conhece Heavy Ops, cachimbo está caindo aí, porque é um tema absurdamente importante. Agora o que a gente vê, né, já tivemos inclusive a Amanda Alves aqui, beijo Amanda Alves, que trouxe aí um panorama geral sobre Heavy Ops, que foi muito legal pra gente, mas a gente percebe o seguinte, que no PPT tudo fica muito bonito, né, Luiz? Né? Na hora que fala assim, não, eu sou um especialista em revenue e tudo mais, e as coisas todas, fica muito simples. Mas a gente sabe que no projeto ele demanda investigação, ações, metodologia, consistência, disciplina, que nem sempre as empresas estão preparadas para isso, ou principalmente as empresas, quando elas começam a pensar nos seus projetos de Heavy Ops, elas não ainda se deram conta da quantidade de trabalho, elas querem o resultado, porque a gente vai falar sobre incremento exponencial de receita ao longo do papo de hoje, né? Querem esse resultado, mas elas não sabem ao certo qual é o trabalho que isso dá. Então, para falar sobre isso, olha só, nós trouxemos ela que é especialista e consultora em Revenue Operations, arquitetura de máquina de vendas, ajudando empresas a destravar crescimento com método, processo e dados, conectando marketing, venda, CS, produto, para gerar previsibilidade e eficiência. Senhoras e senhores, com vocês, a amiga Cletin Scalco. Assim, demais, me senti muito bem. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Tô bem feliz de estar aqui trocando com vocês. Ainda mais nessa semana aí, Semana da Mulher. É isso. Né? Então, assim, representatividade feminina aí em peso. Então, cara, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom, Obrigada. A gente também tá muito feliz. Obrigado pela tua presença. É exato, né? E como o Luiz comentou, se você for olhar lá na nossa playlist, né? A gente busca muito essa equidade de gêneros dentre os nossos entrevistados e entrevistadas, porque diversidade, ela precisa ser buscada em todos os panoramas. E, sendo o mês de março, é o mês, eu sempre digo, né, não é um mês necessariamente de comemoração, mas com certeza é um mês de celebração, né, da mulher e da presença da mulher em todas as esferas da sociedade, né, Luiz? Exato. É isso. Eu sou suspeita em falar, né, como a gente estava conversando antes de começar a gravação, eu tenho uma comunidade que tem esse objetivo, que é a C-Ladies, né, Chief Ladies, essa é a proposta, por conta da minha própria vivência, né, então eu como mulher, mercado de trabalho, né? Comecei lá atrás sem patrocínio corporativo, galgando espaço e senti muito essa vontade de como que, além de representar, eu reverbero, né? O que eu consegui, o que eu construí, o espaço que eu conquistei. E essa comunidade, ela tem o objetivo de apoiar mulheres que querem se desenvolver no mercado de trabalho e que ambicionam chegar em posições de liderança, porque é exatamente como você falou, se a gente olhar estatisticamente hoje, a gente tem um espaço muito pequeno, principalmente em cargos de alta liderança. E essa troca, esse apoio é algo que é muito relevante. Então, assim, não é um mês de celebração, mas qualquer destaque que a gente possa dar para falar sobre o tema, eu acho que é muito válido. Então, tô bem feliz de estar aqui com vocês também, trazendo esse tema junto. Ah, que bom. Então, assim, já termina de contar pra gente. Quem é Kathleen Scalco na fila do pão? Show, muito bem. Então, Kathleen Scalco, eu hoje sou consultora, empreendedora na área de receita, né, de construção de máquina de receita, mas a minha jornada, ela começou muito aleatória. É mesmo? Eu sou filha de empreendedora e de vendedor, né, então meu pai era vendedor, minha mãe era empreendedora, mas a minha família tem um background muito criativo, então eu fui me formar em publicidade e propaganda achando que eu ia ser diretora de arte. Fazer propaganda da Havaiana, sabe? Um sonho. No meio da faculdade, eu me apaixonei por estatística, por marketing, por inteligência, e fui transitando a minha carreira à medida que as coisas foram acontecendo. Então, fui vendedora, comecei a trabalhar com marketing digital bem no comecinho, né? Essa carinha de jovem aqui é só enganação, é puro botox. Mas tem bastante peso por trás aí, bastante história por trás. Mas comecei a trabalhar na área de marketing, né, marketing digital. Quando eu me posicionei nas minhas primeiras posições de liderança, né, comecei liderando uma área de marketing e de vendas de uma empresa menor, eu comecei com esse viés, né, estatístico, analítico, que eu ganhei durante a faculdade, eu comecei a tentar entender um pouquinho mais dos números da minha operação. Volume dos leads, o que fechava, o que não fechava, venda na base, como funcionava, né? E essa operação, ela era muito pequena, então eu não tinha muito volume para olhar, mas já com essa curiosidade. Isso era 2017, mais ou menos, eu acho, por aí.
E nessa época eu fui apresentada ao contexto de Sales Ops, né? Que na olha época só. era o que estava começando, Sim, sim. não tinha quase nada no Brasil. Fui fazer benchmarking, eu fui fazer benchmarking na RD e a pessoa que era de Sales Ops na época era BI. Então, assim, não era o que é hoje. Ok. Assim, era completamente... Eu vi o episódio da Amanda, né? Era tudo mato. Era mais do que Era. mato. Era floresta fechada, nativa, assim. Muito Então, assim, bom. eu comecei nesse movimento lá atrás, construindo. Fui convidada para montar essa área numa empresa. Uhum. E de lá para cá, já passei por vários tipos de operações. Então, empresas grandes, pequenas, com dinheiro, sem dinheiro, com investidor, com dinheiro público, com dinheiro próprio, ticket alto, ticket baixo, ciclo rápido, ciclo longo. Então, várias Nossa. coisas diferentes. E tem uma equação que ela é sempre a mesma, né? A empresa que não vende, ela não cresce. É isso Sim. aí. Mas a empresa que não sustenta o crescimento através de impacto, né, como diz, né, nossa querida Renata da Winning by Design, de impacto em cima do cliente e que consegue pensar não só no modelo de receita recorrente, mas até para vendas pontuais, pensar como que você começa a trabalhar uma experiência do cliente, impacto, resultado para que ele compre de novo, te indique, né, fale de você no mercado, você vê que você tem um crescimento mais ilimitado. Sim. Então, esse background me trouxe, né, até o momento atual. Então, saí desde lá no começo, da época que eu achava que eu ia fazer propaganda da Havaianas, até esse momento que eu sou hoje empresária e construindo, ajudando outras empresas a montar suas máquinas de receita no mesmo modelo. Então, a gente começa olhando para marketing, para vendas, para aquisição, porque se eu não tiver cliente, eu não consigo crescer. Sim. E pensando como que a gente sustenta esse crescimento no médio e longo prazo de maneira mais escalável, né, mais previsível. Então, esse é um pouquinho do meu background. Sou formada, né? Sou certificada pela Winning by Design também, Aí. Revenue Architecture. Estou aqui me aprofundando no Bowtie Analytics também. Eu sou uma pessoa muito curiosa que nesse meio tempo aí, nesses anos de mercado, mais de 15 anos, veio aprendendo, estudando e construindo também um legado em cima disso. Ah, muito bom. Sabe quando eu conheci Kathleen num evento da Winning by Design. Então, Exato. Renata Centurion, beijo pra você. Você teve outro dia aqui online, mas você tá devendo vir aqui ela tem que tá presencialmente, presencial com a né? gente, verdade. Não vem com essa história, não. Renata, Angélica. Angélica, nossa, Maravilhosa. a Angélica mastiga número, cara. Olha isso. É incrível, incrível. Quem pensa os números tá muito ali também com a Angélica. Temos que trazer aqui. Temos. Regazini, não é isso? Angélica Regazini. É isso mesmo. Quando a gente se conheceu no evento da Winning by Design, para mim ficou muito claro que a tua experiência, essa diversidade de experiência que você tem em projetos de máquina de receita, máquina de crescimento, era muito importante. Todos nós estamos estudando essa história de Heavy Ops, né? Porque se a gente olhar, você falou, né? Comecei quando tudo era mato, mais ou menos de 10 anos atrás. A gente está falando de 17, 18, quando o nome Heavy Ops ele começa a surgir. Então é algo recente. Como eu disse outro dia, dentro do RD Summit, né, talvez nós estejamos vivendo hoje o amadurecimento do Heavy Ops da mesma forma que a gente viveu o amadurecimento do inbound marketing ali pré-pandemia, porque ele começou com força em 2015, em 2016, 2017 as pessoas já sabiam um pouco melhor, né? Então foi ali 18, 19 que ele estava mais maduro. Talvez a gente esteja vivendo isso hoje em Heavy Ops. Então, como o nosso programa chama O Que Não Fazer em Vendas, né? E você que tem essa experiência em projetos diversos, quais são 2, 3 características que você percebe de empresas que até gostariam de implantar Heavy Ops, mas ainda não estão preparadas para conseguir bancar, patrocinar um projeto de receita? Então, quando a gente olha para um contexto até de investimento, né? Porque você precisa, quando a gente olha RevOps, o mais comum é você ter uma área interna olhando para isso, né? Que é o caso de uma construção. Quando eu comecei como uma equipe, né? E depois a gente vai estruturando. Cheguei a ter operação de receita de 20 e poucas pessoas. Caraca, de RevOps. Olha isso. De RevOps, nem olhando a receita, porque, né? Aí a gente começa a expandir mais. E você vai... Cada empresa tem uma característica. Então, o que eu vejo ainda hoje no mercado? Geralmente, você pega empresas um pouquinho maiores, que têm um pouquinho mais de estrutura para fazer isso. O que eu tenho falado muito, né? Eu não acho que isso precisa ser algo exclusivo para empresas grandes. Eu acho que a gente pode pensar em como simplificar muito isso. Que é um pouco da minha proposta de modelo de negócio também, né? Que é um modelo meio que de RevOps as a Services. Só que, quando a gente pensa em RevOps, a gente precisa de características diferentes. Focando no que você perguntou sobre a empresa,
a empresa precisa, eu vou focar no que ela precisa ter, porque eu acho que o que ela não precisa acaba... eu acho que não tem o que não tá pronto. Eu acho que ela precisa ter, majoritariamente, uma visão, né, uma liderança, uma alta liderança comprada com o conceito. Por quê? Quando a gente fala de RevOps, a gente tá falando de tirar a responsabilidade de uma pessoa, de um líder, e a gente tá falando em construir um sistema, não a nível de software, mas um sistema que funcione. E isso gera atrito, isso gera debate, isso gera frustração em alguns momentos, e você precisa ter uma alta liderança muito comprada para isso acontecer. Independente de você construir a área ou de você contratar alguém para construir isso para você, se a alta liderança não está comprada, isso vai ser muito difícil. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho que, assim, quando a empresa não consegue entender isso, né, a necessidade, inclusive, de olhar receita, né, não é vender a qualquer custo, é vender direito, né, não é olhar sucesso do cliente. Teve um CS que trabalhou comigo que eu perguntei, qual que é a sua função aqui? Ele falou, é fazer o cliente feliz. Eu falei, não, é fazer o cliente ter resultado. Porque se ele tiver resultado, aí ele vai ficar feliz. Okay. E a empresa vai ficar feliz também. Então, assim, é uma visão diferente de modelo de negócio. Então, acho que esse é o contexto que a gente precisa ter. E a partir disso, a gente começa... Quando a gente pensa o que a empresa não tem, é o que a gente precisa construir com o RevOps. Então, se a empresa não tem indicadores alinhados, todas as áreas olhando para a mesma operação, é o oposto. Essa empresa precisa de RevOps, mas ela precisa ter comprado uma alta liderança, uma alta gestão que vai, como cultura, né? Tem que vir de cima para baixo para a coisa conseguir reverberar para toda a operação. Sim, perfeito. Agora, para uma empresa, quando eu olho o RevOps, eu vejo um modelo de negócio com possibilidade de recorrência. Mas qual a experiência que você teve de um negócio que ele não tinha um modelo de recorrência, mas por conta de RevOps, ela conseguiu implantar um modelo de recorrência mesmo num negócio que não tinha isso como uma característica? Dá um exemplo de uma experiência que você teve. Das empresas que eu trabalhei, majoritariamente, eu trabalhei com serviço e tecnologia, que tem uma característica mais de recorrência. O serviço até tem vendas pontuais. Mas eu já trabalhei com empresas, mentorando empresas, enfim, que tem a característica de serviço pontual. A lógica de pensar em recorrência não é só pensar em pagamento recorrente, né, na lógica do SaaS, por exemplo. É você conseguir pensar como que o teu impacto, o impacto que você gera no teu cliente, ele pode fazer ele comprar de novo de você, então depende do modelo de negócio, né? E você, pensando serviço geral, mercadoria, mercado real, por exemplo, a gente consegue aplicar isso para vários casos. Então, se você for parar para pensar, o que você pode vender de novo, o que essa pessoa pode te indicar, né? Você pode criar programas de gamificação, até para a lógica de um e-commerce, por exemplo, né? Como que você cria uma estrutura aonde você tem toda a jornada, todos os teus indicadores e você trabalha, por exemplo, sei lá, abandono de carrinho, né? Mas, de novo, o foco, o RevOps, ele não tem a lógica estruturada para receita recorrente. O RevOps, a gente está falando de processos, de indicadores, de metodologia, de capacitação de equipe, né? De playbooks, e isso é independente de modelo. Você pode construir jornada e, em cima da jornada, você pensar como que você ganha eficiência em cada coisa, cada etapa da jornada. Tendo muito bem desenhado, muito bem metrificado, o RevOps vem para te ajudar a aumentar a eficiência. Então, na minha concepção, não se limita a produto de receita recorrente. Boa. Se limita a você conseguir construir a estrutura para que você tenha inteligência por trás para tomar decisão e para escalar o negócio e aumentar a eficiência. Para mim, a palavra de RevOps, ela é eficiência. É você... Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu trabalhei em empresas que não tinham fundo por trás, mas trabalhei depois em empresas que tinham fundo por trás. Então, qual que é a principal característica das empresas? Cara, eu preciso crescer mais do que eu tô crescendo, e eu preciso crescer de maneira mais eficiente. Por quê? Se eu tenho 10 vendedores, eu quero faturar o dobro, eu não quero colocar 20 vendedores para faturar o dobro, eu quero talvez faturar o dobro com 15 vendedores. Então, é como que você pega a tua operação e torna ela cada vez mais eficiente em cada pedacinho. O seu investimento, a ideia é que ele não cresça na mesma proporção, mas você começa a tornar a operação mais eficiente. Então, para mim, a base de RevOps é isso. É crescimento e eficiência, não necessariamente receita recorrente. Legal. Bacana. Fez mais sentido? Fez mais sentido. Bacana. É onde existe o conceito de receita recorrente, mas o conceito de receita repetida, né? Exato. E aí, então, recorrente, ok, eu tenho uma decisão de compra e aí a cobrança em mensalidade. Receita repetida é muito que a gente vê, inclusive, na indústria. Eu estou fornecendo para um cliente que ele tem um potencial de compra anual
ou tem históricos de compra anual, e aí então eu meço esse potencial dele, e aí eu vou trabalhar para fazer com que ele compre mais dentro de um mesmo período, né? Perfeito. É aí que que assim, né, quando a gente fala, e aí o que eu percebo, e de novo, tá? Chuta a minha canela se eu estiver, aproveitando que ela tá com o pé aqui esticado aqui, chuta a minha canela se eu estiver falando besteira, né? Existe um modelo que foi dado de RevOps, ou que é ensinado de RevOps, que ele foi formado para um modelo muito específico de negócio. Mas quando a gente olha para metodologia, ele pode se expandir de forma mais consistente. É um pouco disso que você trouxe, né? É isso, exato, exato. O RevOps ganhou muita força, principalmente, né, com o movimento, né, de Califórnia, de investidor, de startup. Então, dentro do mercado SaaS, especificamente, ele é muito difundido. A própria Amanda trouxe um pouco disso no panorama, né? Isso. Majoritariamente, você tem empresas de software, de SaaS, algumas empresas de serviço que foram migrando para isso, mas você não precisa se limitar a isso. A mesma coisa, nos últimos, sei lá, 4 anos, mais ou menos, eu vi um movimento, por exemplo, do mercado financeiro. Vamos pensar um pouquinho antes de RevOps, máquina de vendas, processo, prospecção, outbound, ligação, inside sales, papapá. O mercado financeiro começou a replicar isso que acontecia no mundo de software, porque veio mercado de software, e começou a replicar dentro do mercado financeiro. Você pega hoje XP, BTG, cara, eles têm uma máquina de vendas com enablement, com todo o processinho de prospecção, de fechamento, de carreira, que nasceu dentro desse mundo de SaaS, por exemplo. Então, a lógica do RevOps, para mim, ela é a mesma. Então, você pode, por exemplo, no mercado de investimento, também ter uma estrutura de RevOps que está ali, olhando a eficiência da tua operação em cada pedacinho dela. Muito bom. A gente pode dizer que RevOps, por olhar a receita de uma maneira abrangente e eficiente, eu também olho o custo? Com certeza. Porque eu tô falando que eu vou achar receita e às vezes a receita não tá necessariamente na venda, mas tá no custo, na operação. E aí eu melhoro a operação e com isso aumento a receita. Com certeza. Assim, o foco não é necessariamente enxugar custo, mas é ser mais eficiente dentro da questão de custo. Então, tanto que dentro das responsabilidades de RevOps, a parte de compensation, de remuneração variável, é uma delas. Né? Então, fazer planejamento de capacity, né? Exemplo, né? Empresas que eu trabalhei que a gente tinha meta, vamos dobrar de tamanho esse ano. A gente tinha que projetar capacity, quantas pessoas eu vou precisar, né? Se eu vender, né? Quantas pessoas de CS, de onboarding eu vou precisar, de suporte, como que a minha operação cresce e aonde que ela fica ineficiente. Então, a gente olha custo com esse viés. Eu preciso aumentar minha receita o mesmo cenário, dobrar minha receita sem dobrar custo. Então, a gente olha para esse contexto. Aí, vamos falar de CAC, por exemplo. Né? Cara, a gente fica ali acompanhando quais são os canais que tem o melhor CAC. Quanto custa um lead de inbound? Quanto custa um lead de outbound? Quanto custa a gente participar de evento? E o RevOps tem esse olhar de analisar esses indicadores e dizer, olha, cara, quando a gente trabalha em evento, o custo do evento é alto, mas a gente tem conversões altíssimas e a gente gera receita altíssima. Então, o CAC desse canal aqui, ele é menor do que, por exemplo, sei lá, tô chutando, tá? Lead de inbound, né? Que o tráfego tá alto, a gente tá competindo demais, né? Você compete com gigantes quando a gente tá falando de tráfego pago. Então, esse viés de pensar aonde tá a eficiência na operação é um viés de RevOps. Excelente, excelente. Trouxe você aqui, Kathleen, para desmistificar duas coisas dentro da minha cabeça careca, certo? Que a primeira é, RevOps é só para empresa grande. Então, ela foi. Eu acho que ela começou em empresas grandes, né? Eu acho que veio muito desse contexto. Quando a gente olha, por que isso é meio que dito como uma verdade? Primeiro, porque você vai ter uma área, uma pessoa, uma estrutura que ela não está gerando receita diretamente. Então, a gente tem essa sensação, cara, eu preciso ter caixa para investir numa estrutura que vai me gerar resultado de médio e longo prazo. Isso já começa a fazer um corte de tamanho. Mas, quando eu penso no RevOps, além de área, né, e pensando no conceito, eu acho que geralmente a gente coloca as responsabilidades de RevOps dentro de posições de gestão. Então, o líder de vendas, o líder de CS, o líder de marketing, eles fazem uma parte do papel de RevOps. Qual que é o problema disso?
primeiro, você tem perfis diferentes. Então, quem que é o líder de vendas, o líder de marketing? O líder de marketing é o cara que nem eu, que gostava de criatividade, nananã, e que foi construir uma área. Você pega o cara de vendas. Quem que é o cara de vendas? É o cara de relacionamento, de networking. São pessoas, CS, a mesma coisa, relacionamento, cuidado do cliente. São pessoas que, por sua natureza, não que isso não possa ser treinado, obviamente, por sua natureza ou pelo seu background, eles são relacionais, criativos, né? E você precisa de um perfil para pensar em eficiência analítico, processual, metodológico. Então, ali começa o primeiro ponto, né? Que você, empresas menores acabam tendo essa abordagem. E aí parece que é um custo, né? Vou colocar o custo. Tem um indicador que é empresas que constroem a área de RevOps, que conseguem separar a parte de RevOps, fecham 38% mais negócios. Olha. Né? Crescem 38% mais. Caraca. Então, isso é um investimento indireto. Mas, de novo, né? Por que é sempre o contexto de empresas grandes? Ou nasceu num contexto de empresas grandes? Por isso, você precisa tirar investimento, colocar, começar a estruturar. E você precisa de profissionais que tenham backgrounds diferentes. Então, nas equipes que eu já tive desenvolvedor, porque eu precisava, desenvolvedor não, eu tive arquiteto de dados, porque eu precisava fazer integração, construir, precisa de enablement, alguém para treinamento, você precisa de alguém de CRM, você precisa de alguém analítico, de indicadores. Então, você precisa de conhecimentos variados. Então, nem sempre uma pessoa atende tudo que é RevOps, mas você pode começar, né, com uma pessoa, com uma iniciativa mais simples, pensando no que dói mais, né, do comecinho para ir crescendo. E quando eu olho para pequenas empresas, isso limita, né, porque você pega as grandes empresas, o quê? Eu já tenho dinheiro, vou colocar dinheiro, né, botar estrutura e fazer esse negócio crescer. As empresas pequenas ficam ali patinando por muito tempo. Então, como eu falei antes, um pouco da minha proposta de modelo de negócio para democratizar isso é justamente ter empresas terceiras que focam nisso. Vamos usar o exemplo da área de marketing. Ok. É muito comum você ter agência de marketing. Sim. Um terceirizado. Então, por que não ter uma área de RevOps terceirizada para tua empresa? Que vai ter os profissionais com as habilidades diferentes. Um profissional com foco em dados, um profissional com foco em negócio, um profissional com foco em CRM. Então, isso quebra um pouquinho a lógica de você ter que ter a área de RevOps interno. É um movimento um pouco diferente. Quando eu fui buscar benchmarking no mercado internacional, já existem movimentos um pouquinho mais fortes. No Brasil é muito tímido, mas é um pouco desse movimento que eu estou tentando trazer para o mercado brasileiro também, nesse contexto de RevOps as a Service, com essa pegada, cara, eu vou terceirizar minha área de marketing. Uma empresa pequena não consegue ter um copy, um editor, né? Então, Sim. A ideia é justamente a gente pensar nesse caminho. Cara, por que eu não terceirizo uma parte, mas eu dou o benefício da eficiência para empresas pequenas crescerem mais rápido? Então, eu não acho que ela precisa se limitar, mas eu acho que o mercado está tendo que se reinventar para atender essas empresas. Excelente. Indo nessa linha, para uma empresa conseguir ter sucesso nessa implementação, terceirizado ou não, o que internamente ela precisa ter em nível de maturidade? Você já falou sobre se os donos, os C-level, se eles estiverem comprados com a ideia. Legal. Mas internamente, o que ele precisa ter? Então, vou dar um exemplo. A gente vai chegar com uma consultoria de vendas. Legal. Se ele não tem um time de vendas inicialmente, cara, vai ficar na cabeça do dono e não vai colocar a coisa para andar. Então, não faz sentido. E em RevOps, o que ele precisa ter em nível de maturidade e em nível de time interno também para ter sucesso nisso? Perfeito. A nível de maturidade, eu acho que é aquilo que a gente falou. Precisa ter uma pessoa, um embaixador de alto escalão, digamos assim, que consiga entender a necessidade de construir processo, de construir estrutura. Por quê? Você pega muito empresário, né? Conversei com muito empresário, mentorias e tudo mais, e eu preciso de mais lead. Eu preciso de... Meu time de vendas é ruim, né? Essas são as frases comuns que você encontra no mercado. Com essa mentalidade, essa é a maturidade que a gente precisa ter. Alguém que entenda, cara, não é só mais lead, não é meu time que é ruim, eu preciso construir uma estrutura que não dependa só de mim. Então, Legal. Esse é o primeiro ponto. A nível de investimento e tudo mais...
Obviamente, a gente precisa ter uma equipe que vai ser capaz de conduzir. Porque se eu tiver só uma empresa muito pequena, e aí eu tô falando de uma empresa que o dono é o principal vendedor, por exemplo, cara, você não vai conseguir testar, medir, escalar. Então, assim, minimamente, a pessoa precisa ter uma célula de vendas, né? Eu tenho trabalhado com empresas um pouco maiores, mas empresas que tem, por exemplo, 3 pessoas, tem 2 SDRs, um vendedor, e aí tá começando a construir CS com 2 CS. Então, tem que ter uma operação mínima, né? Mesmo que pequenininha, enxuta, para que a gente consiga o quê? Cara, desenhar processo, treinar a equipe, implantar, testar, porque esse é o modelo de RevOps, né? É que nem um modelo de método ágil, né? Você constrói e aí você vai melhorando. É um pouco dessa lógica. Só que se você não tem capacidade de implantar, não vai sair do outro lado. Então, acho que para mim a principal base é essa. E, obviamente, com essa maturidade de entender que precisa construir um sistema, um esquema, a gente vai precisar investir um pouco em tecnologia, porque a tecnologia serve para conduzir o processo e nos devolver indicadores. Né? Então, a gente precisa de uma liderança com maturidade, entendendo a necessidade do sistema. A gente precisa de uma equipe mínima que vai executar, testar e trazer esse feedback. E a gente vai precisar de tecnologia para apoiar. A liderança, pode ser o fundador ou um gerente, diretor de vendas, vai precisar acompanhar todo esse processo para conseguir depois fazer o desenvolvimento dele, né? Porque a gente faz um setup, coloca a coisa de pé, mas isso vai ter que estar sempre crescendo, desenvolvendo. Então, eu acho que esses 3 itens, né? Liderança com uma maturidade, o time e uma capacidade de investir em tecnologia. Não estamos falando de milhões. A gente consegue, com operação enxuta, construir uma base para a gente poder mensurar volumes, indicadores e tudo mais. Né? E tomar decisão do que funciona e o que não funciona. Olha só, a gente até tinha feito um roteiro aqui, mas eu acho que a gente está tratando aqui de algumas coisas bem avançadas para o roteiro que a gente fez. E eu acho muito legal isso, porque demonstra a tua capacidade de explicar o que acontece no dia a dia de um projeto de implantação de receita, né, de máquina de receita. Então isso é muito legal. Então, assim, eu já estou olhando para o nosso roteiro, acho que se a gente voltar para ele, a gente vai andar para trás ali. Você já abordou, mas eu queria trazer um pouco mais do porquê você confia que uma consultoria consegue implantar algo tão complexo numa empresa como uma máquina de receita recorrente. Porque nas andanças, a gente começa a conversar com as pessoas e a percepção que se tem é que para implantar a RevOps, você precisa ter tanta carta branca para mudar coisa, você precisa estar tão dentro da operação para testar, para experimentar, que parece que isso não é trabalho para uma consultoria. Né? O porquê você defende que sim, é trabalho para uma consultoria, é trabalho para um time externo conseguir entrar dentro desse negócio, dentro dessa empresa e desenvolver e implantar, mesmo que sejam as primeiras fases de uma operação de RevOps? Eu já vivi os 2 mundos, né? Então, a maior parte da minha trajetória eu estava dentro das empresas, né? E você tá certo, a gente precisa de uma profundidade muito grande de entendimento do negócio. Então, assim, eu não acho que é qualquer consultoria que consegue, qualquer modelo de consultoria que consegue. Eu já contratei muita consultoria, né? As mais conhecidas no mercado, outras que não são outras que já morreram também. E o modelo tradicional de consultoria, que te entrega um template, te entrega um PPT, te entrega um script, ele não vai funcionar. Então, como que eu tenho feito? Por isso que eu chamo de RevOps as a Service e eu acho que não é uma pegada de consultoria. Ele é realmente um trabalho de continuado com as empresas, que é a lógica de uma área interna. Mas, de novo, vamos pensar numa empresa que é uma empresa menor, que não tem capacidade de investir em construir uma área. Se você tem, ótimo, lindo, acho que é o melhor dos cenários. Se você não tem capacidade de construir uma área multidisciplinar, né, para fazer isso, você tem que entender o modelo de negócio da consultoria. Se eles forem te entregar um mapeamento de processo e um playbook, não vai funcionar. Como que eu tenho trabalhado hoje, por exemplo, que é algo que está se demonstrando legal? Porque eu tenho usado mesma metodologia de uma área interna. E, de novo, pensa na lógica da estrutura da agência, né? Nem todas as agências são ótimas, obviamente, né? Nem todas as agências conseguem captar a essência, digamos assim. E pode ser que em algum determinado momento a empresa cresça e opte por, vou internalizar agora. Mas esse pedaço até ela crescer,
crescer, ela não tem capacidade de investir. Okay. O que eu tô levando, que era o que a gente fazia dentro de áreas. Então, primeira coisa, né? A gente precisa entender muito bem do modelo do negócio da empresa. Então, cara, eu me aprofundo em absolutamente tudo. ICP, modelo de negócio, o que deu certo, o que não deu, produto, sabe? Então, eu preciso aprofundar, entender, eu preciso entender 200% do que está acontecendo dentro daquela empresa. Sim, sim. Então, uma vez isso, e é um processo que uma área interna precisa conhecer. Uma vez, muitos anos atrás, me perguntaram, na época que eu estava em marketing, o time de marketing tem que conhecer tanto sobre produto quanto o vendedor? Um time interno, na minha concepção, sim. Claro. RevOps, igual. Então, assim, você precisa entender do mercado, do ICP, dos concorrentes. Então, esse é o primeiro contexto. Eu preciso de não é um diagnóstico, mas é um assessment muito profundo dentro da operação. Sim. Uma vez isso entendido, né, e alinhado junto com a empresa, a gente começa um processo de construção. Primeiro que, assim, quando você pensa em consultoria tradicional, você vai por um conceito de, vai ter meses de trabalho e você só vai ter resultado daqui 6 meses. Não dá. A área de RevOps não é para isso. A gente precisa ter resultado rápido. Então, nesse assessment, além de entender todo o modelo de negócio, a gente precisa entender ganhos de curto, médio e longo prazo. Aí, boa. Então, a gente começa por aí. Então, vou te dar exemplo de empresas que eu tenho trabalhado, que eu tenho visto. Tem empresa que já tem volume, uma empresa tem lead, cara, já tem uma eficiência na área de pré-vendas. Só que ela tá com um gargalo na área de vendas. Então, assim, cara, o gargalo tá aqui, não tá aqui. Eu não vou priorizar debater canal de aquisição. Eu vou priorizar o quê? Analisar o que tá acontecendo no meio do funil. Passa para mim. Call de diagnóstico, call de apresentação de proposta, baseado na metodologia, no conhecimento, a gente analisa, eu tô com o IA por trás para me ajudar a avaliar esse tipo de informação e entender, olha, cara, por que o teu pipeline não tá avançando? Cara, você não tá fazendo uma reunião de diagnóstico decente, você tá fazendo uma reunião de debate, de conversa, e você tá conduzindo, você tá fazendo uma apresentação, você não tá entendendo o cenário do cliente, você tá oferecendo coisas genéricas, você não tá conseguindo captar a dor dele e oferecer algo. Então, o que a gente faz? Primeira etapa, antes de pensar em indicador, vamos consertar isso aqui. Tá aqui, como que deve ser uma reunião de diagnóstico, tá aqui um script, vai testando, implementando, gravando e me devolvendo. Agora a gente volta para a construção do processo. Então, assim, vai no nível de escutar a ligação, que é o que uma área de RevOps faz. Então, não é uma consultoria desenho, cara, operação, cliente, ouvir tudo e ir construindo. Então, curto, médio e longo prazo, a gente faz isso. Em paralelo, a gente vai trabalhando na construção. Eu tenho uma metodologia que eu construí, que é a metodologia RISE, que ela pega esse ciclo e ela vai acontecendo em cada etapa. Então, por exemplo, o RISE, que é de revelar, que é o quê? A gente precisa revelar e entender o cenário atual da empresa, né? O I, que é de integrar. A gente começa a integrar toda a lógica de processo. Então, eu conecto como que é a jornada de um lead no marketing, em pré-vendas, em vendas, em onboarding, em CS, né? Jornada de ongoing, enfim. Então, a gente faz primeiro a parte de desenho de processo, macro processo, jornada. Depois, a gente começa a descer em atividades, scripts, em toda essa construção. Então, integrar. Depois, a gente vai para sistematizar, que é o quê? Vou colocar isso em ferramenta e começar a medir, gravar, acompanhar, dar nota, né? Hoje em dia, a gente usa um termo que é do scorecard, né? Para acompanhar a qualidade de reunião. Cara, você usa para acompanhar a qualidade da ligação de prospecção, da reunião de diagnóstico, da apresentação de proposta, da reunião de kickoff, da reunião de onboarding. Então, você leva o mesmo conceito de ponta a ponta para todo o funil, através de tecnologia. Como que você começa a pensar em melhorar isso. E, por último, que é a parte de escalar, né? Sim. Então, qual que é o objetivo? Cada pedaço que a gente vai implantando, então, exemplo desse cliente específico, a gente implantou um novo modelo de reunião de diagnóstico enquanto está desenhando a jornada. A menina tá lá, testando, uma semana volta, gravações, feedback. Isso deu certo, isso não deu, fiquei insegura. A gente volta, revalida, implementa mais uma semana, volta. Cada pedacinho que a gente vai construindo, a gente implanta na operação, acompanha, melhora. Que é o que uma área de RevOps tem que fazer. Entendeu? Então, não é uma consultoria, tá aqui, ó, teu template, tem um framework tá aqui, pronto. E uma coisa que é muito importante, normalmente você tem consultorias de vendas, ou enfim, primeiro que é muito difícil você ter uma consultoria que era jornada, né? Você tem o Winning by Design que faz isso, mas sim, é para grandes empresas, né? A gente sabe que é um ticket realmente um pouco mais caro. Mas usando essa mesma lógica da metodologia da Winning by Design,
da lógica de funil de receita, você pega, por exemplo, empresas que vão fazer consultoria de vendas, é muito comum, vendas. Você vai pegar empresas que vão fazer implantação de CRM, de ferramenta, nananana, e você tem pouca coisa ali. Você tem empresas hoje que já focam na área de CS, mas tem pouca coisa que olha alinhamento. Então, quando eu pego e penso no processo, né, cara, vou construir o processo, vou usar a tecnologia para atender o processo e não o oposto, né? Porque é muito comum. Eu já passei por isso quando eu contratei consultoria. Fui lá, contratei a consultoria, um processo lindo. Chegou na hora de implementar a ferramenta, a empresa não conseguiu conectar o processo com a ferramenta, daí, por que você faz isso? Por que você aperta esse botão, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro? Porque o CRM é assim. Tecnologia vem para sustentar e automatizar processo, e não o contrário. Então, esse olhar de conseguir conectar processo, tecnologia e equipe, descer na operação, é o que faz a diferença, que é o que a área de RevOps faz. Então, por isso que eu falo, não é qualquer consultoria. A gente precisa ter um modelo adaptado para o modelo de RevOps. Muito bom, muito bom. Vamos descer um pouco mais nessa questão da tecnologia. Antes da gente começar a gravar, a gente estava debatendo não, né? Estava aqui conversando sobre como tecnologia ela é fundamental. E você deu 2, 3 exemplos nessa fala sua sobre como a tecnologia ela é necessária para amparar a experimentação, para a análise, o ajuste e a experimentação, né? Hoje, como você vê a necessidade dessas parcerias estratégicas, e não sei se você pode ou se você gostaria de colocar, né, algumas que você já desenvolveu, no sentido de preparar ou te tranquilizar enquanto tecnologia para conseguir colocar todo esse RevOps as a Service para rodar. Legal. Eu acho que falando até de tecnologia, né, de novo nesse contexto de tecnologia serve para automatizar e apoiar o processo e não o oposto, tinha um indicador que eu sempre usava com os meus times quando eu estava liderando o RevOps, que era a quantidade de cliques para dar um ganho no CRM. Então, assim, cara, a gente sabe que ninguém gosta de burocracia. A tecnologia vem para desburocratizar e não o oposto. Mas a maioria das empresas não consegue chegar nesse ponto. Então, a ideia é que a gente consiga ter isso muito claro. O que eu acredito, tá? Cada empresa tem um momento, uma maturidade. Assim como metodologia, você tem o Spin Selling, você tem o Spiced, você tem o GPTC, você tem, enfim, tem 1 milhão de frameworks. Você pode escolher qualquer um para eles, mas cada empresa tem um momento, uma maturidade, tem um time. E para tecnologia é a mesma coisa. Vamos pensar se eu pego uma empresa que é uma empresa imatura, com uma equipe muito nova, com inside sales, pessoas mais júniores. Cara, se você cria um processo muito complexo, não vai dar certo. Então, você tem que começar pelo básico, sei lá, vamos lá, spin sellingzão, na veia, basiquinho para começar, e depois você vai, como diz no Instagram, primeiro você começa, depois a gente melhora. É mais ou menos isso. Quando a gente pensa em tecnologia, eu acredito na mesma coisa. Lindo, nossa, eu sou mega fã da Salesforce. Quando eu tive que fazer terapia para eu poder aceitar que eu ia empreender, porque eu tinha muita clareza na minha cabeça que eu ia ser executiva de multinacional, trilhei minha carreira para isso, e nos últimos anos, assim, 2 anos, isso começou a brotar dentro de mim, porque eu olhava, uma Salesforce da vida era meu sonho, gente, era meu crush empresarial, tá? Vou ser executiva na Salesforce. Ela é maravilhosa, ela é perfeita, faz muita coisa, só que não é toda empresa que tem maturidade para isso. Primeiro, você vai implantar um Salesforce da vida, cara, você precisa de uma equipe só de Salesforce. Não é a mesma pessoa que vai mexer no Salesforce, que vai fazer análise. Então, você, de novo, pensa no tamanho da empresa que precisa para começar a estruturar tudo isso. E aí, você pega empresas menores, que precisam de uma governança mínima e que precisam de ferramentas mais ágeis. Então, eu acredito que mais ágeis, mais baratas, mais simples. Cada empresa precisa ter um stack de tecnologia, precisa ter um contexto de metodologias, né, de playbooks aderentes ao seu momento, à sua equipe, ao seu negócio. Então, eu falo que eu sou meio agnóstica, porque eu acho que é isso que a gente tem que levar para o cliente. Obviamente que tem ferramentas que estão desenvolvendo mais. Eu hoje sou parceira da HubSpot, né? Então, assim, cara, acho que é uma ferramenta... Quando eu comecei a trabalhar com a HubSpot, eu falei, não quero sair da Salesforce, eu amo Salesforce. Mas assim, a evolução tecnológica que eles têm feito, ano após ano, eu já tive 2 vezes no Inbound, por exemplo, e cara, é surreal, assim, de um ano para o outro eles desenvolvem muita coisa legal. Então,
para olhar, por exemplo, jornada de marketing, vendas e CS, cara, ela tá Bem evoluindo completo, né? muito. Sim. Ela tem até health score, já tem parte de chamados, de tickets, ela tem um ambiente só de CS, ela tem ambiente de vendas, ela tá trazendo IA, mas aí mora uma coisa. Quanto mais complexa a ferramenta, ou melhor, quanto mais completa a ferramenta e quanto mais ela te permite ser flexível, maior o risco de não funcionar. Então, eu já trabalhei com HubSpot lindo, perfeito, maravilhoso, que na época o CRO amava, ele falava, nossa, eu nunca trabalhei em empresa gigante e nunca trabalhei numa empresa que tinha uma capacidade analítica e de reação rápida como aqui por conta do HubSpot. E já trabalhei em empresa que dava vontade de jogar uma bomba, entendeu? E a gente fez quase isso. Por quê? Processo vem antes de tecnologia. Se você não desenha o processo, a tecnologia vai atender o quê? Então, assim, era HubSpot e a gente praticamente jogou uma bomba lá, a gente teve que reimplantar ele inteiro por conta disso. Não foi pensado no processo, foi pensado na necessidade. A equipe X precisa de pré-venda, né? Então, vamos implantar aqui um funil de pré-vendas. Equipe Y precisa também, uma empresa maior, que tinha equipes maiores, também precisa de um funil de pré-venda. Vamos implantar um outro funil aqui? A equipe Y precisa de não sei o quê. Nada se conectava. Então, de novo, processo vem antes de mesmo tecnologia. Dentro de um sistema que tudo podia se conectar, o processo não se conectava. Exato. E ali a falta também de uma figura forte de RevOps, né? De coisas descentralizadas. Tá. Então, quando eu entrei, por exemplo, nessa empresa, o nosso foco era começar a centralizar. Era um show de horror. A gente tinha 6 CRMs dentro da empresa, mais umas 5 ferramentas de marketing, mais uns 3 de sales engagement. Show de horror. E consolida esses dados e faz um forecast em cima disso. Como? Não tem. Entendeu? Então, você começa e volta. Processo, tecnologia, integração, para daí você pensar em eficiência. Senão, não tem como. Senão, você fica muito refém do vendedor. E o exemplo que eu falei, né, de a gente estar próximo, né, do time, só o dado, ele também não te entrega a informação. Né, numa outra empresa que eu trabalhei, eu acompanhava a reunião de forecast, eu estava junto com a operação, por isso, não é consultoria fora, né, é consultoria dentro, eu tô dentro da tua operação, eu sou um braço na tua operação, esse tem que ser o modelo. Nas reuniões de forecast, a gente tinha uma baixíssima assertividade. Eu comecei a falar, cara, não é possível, a gente já implementou processo, a gente já explicou, aí, comecei a traquear, né, negócio, forecast desse mês, do próximo mês, olhei um negócio lá e falei, fulano, por que esse negócio tá com a data de fechamento para o dia tal, né? Não, porque, né? Eu falei, não, me explica aí. Ele tava para dezembro. O que aconteceu em dezembro? Não, eu falei com ele em dezembro, ele falou assim, não, vamos falar no que vem. Aí eu joguei para janeiro. Chegou janeiro, ele falou, tô enrolado, vamos falar depois do carnaval. Aí eu joguei para depois do carnaval, então eu acho que vai fechar em fevereiro. Eu falei, não, peraí, então vamos lá, volta um passo. A sua data de follow-up, você tá usando como data de fechamento? Sim. É isso. Então, assim, ele não estava nem mapeando com o cliente o interesse real de compra, assim, sabe? Qual que é a tua urgência dentro desse negócio? Real do cliente, então, por isso que eu falo, a tecnologia, ela me dá informação. Se você não sabe analisar essa informação e investigar, você não vai sair do lugar. Então, por isso que você precisa da tecnologia para escancarar, mas você precisa de pessoas analíticas, e aí esse vai ser um dos papéis do gestor também, ou se você tiver uma pessoa de RevOps analítica, é um dos papéis, que é questionar, entender, aprofundar. Mas por quê? Mas como? Né? E aí você vai resolvendo. Então, uma vez isso explícito, a gente volta, playbook, olha só, galera, aqui nessa etapa aqui, você tem que validar essa informação, fazer essa pergunta, joga de novo para rodar, né, o scorecard para acompanhar isso, a sua data de fechamento tem que ser isso. Hoje em dia, falando de tecnologia também, já tem tecnologia que faz isso automaticamente, né? Então, você pega a gravação da reunião, baseado nas perguntas que você faz, você tem Meetrox, SalesMeet e outras, que já capturam tudo que você fez na reunião, preenchem em CRM, né, te dão feedback se a pessoa seguiu ou não o script, né? Então, você começa isso. Gente, a gente fazia manual isso. Nossa. Manual. Eu falo, eu amo essas ferramentas, porque eu fazia isso manual com as minhas equipes. A gente exportava a transcrição. Quando o time gravava... Quando tinha
Né? Quando tinha transcrição possível, né? Sem Senão IA, era assistir tá? da ponto A. Sem IA, não dava nem pra mandar pro GPT. GPT, pega esse scorecard, essa gravação e me diz o que ele fez e o que ele não fez. Não, meu filho, era escutando reunião. Tinha times que eu trabalhei, que o líder de pré-vendas, de vendas, tinha meta de escutar 2 ligações, 2 reuniões de cada SDR, de cada vendedor por semana, mais o enablement com 2 reuniões, 2 ligações por semana, pra gente chegar no final do mês e dizer, olha, cara, aqui tá o problema, ali tá o problema. Hoje em dia tem tecnologia. Isso viabiliza empresas menores a ter uma estrutura de RevOps, ou nem estrutura, a utilizar os conceitos e a metodologia de RevOps. Excelente. Entendeu? Porque eu falei que era tudo mato? Não é verdade. Era Me lembrei aqui de uma coisa. Meados dos anos 2000, eu trabalhava em call center. Eu era supervisor de call center. Olha Eu ia só. lá no DAC, pegava uma fita e fazia a escuta de ligações com uma tabelinha falando se o operador tinha seguido ou não o processo. Cara, olha isso. Essa profissão está morrendo. Com certeza. Você vê, né? Olha só. Não, ontem eu estava numa reunião com vou extrapolar aqui, né? Ontem eu estava numa reunião com uma outra turma e uma turma muito da nossa faixa de idade, né? A galera que com certeza de não 25 a 30. 25 a 30 anos, exatamente. Igual eu. Eles falam assim, nós fomos a geração que mais passamos por transformação tecnológica. Sim. Na humanidade. Né? Então, assim, eu assisti TV a tubo. Assisti TV de tubo, com seletor. Então, e hoje, minha filha mais nova, ela tem uma TV que é uma capacidade de processamento melhor do que dos meus celulares, que processa aplicativos do jeito que quiser e você manipula tudo, pede falando. Então, é absurdo, né? Mas aí, voltando, a questão é, a executivo ou executivo médio que atua em vendas e marketing, o quanto você entende nessas tuas vivências que ele está preparado, que ela está preparada para ser analítico da forma que uma operação de RevOps, porque uma operação de RevOps necessita, porque a percepção que eu tenho é que para você que abriu o mato no facão e que tem toda essa experiência, é fluido falar de todas essas coisas. Então, assim, ó, eu fui fazendo a pergunta, né? O quanto você percebe que existem desafios nas pessoas que estão trabalhando nas empresas hoje para serem analíticas do jeito que uma operação de RevOps minimamente precisa? Cara, muito pouco. Né? Muito pouco. Porque quando você pega, e aí de novo, a gente parte da cabeça da alta gestão. Então, vou usar um exemplo bom que eu acho que aí a gente pode citar, né? Eu trabalhei na Cortex, por exemplo. Os fundadores da Cortex, o Léo e o Daniel, eles são pessoas que eles são muito estudiosos. E eles são muito metodológicos. Então, na época que eu trabalhei com eles, ele ia fazer curso em Harvard. Ele estava o tempo inteiro, ele, participava de Endeavor, né? Então, assim, são pessoas que, por sua natureza, elas estão sempre olhando futuro, para frente, pesquisando, estudando. Esse tipo de liderança, ele sobe a régua da liderança intermediária, porque ele pergunta, ele provoca, então assim, ele não sabe de tudo, mas ele sabe o que ele precisa, e ele tá sempre se desenvolvendo, então esse tipo de liderança sobe a régua da liderança intermediária. O oposto também é verdadeiro. Quando você tem lideranças que não têm essa característica, fica cada vez mais difícil, principalmente quando as equipes nascem e crescem dentro daquela empresa. Então, você pega o cara que entrou como estagiário, virou SDR, virou vendedor, virou coordenador, virou gerente de vendas, hoje ele é o braço direito da empresa que cresceu um pouco, diretor de vendas. Ele nunca vivenciou os milhões de cenários que eu vivenciei, por exemplo. E eu aprendi na prática, na raça, estudando. Cara, encontrava um problema, eu tinha que ir atrás desse problema. Não tem formação para isso. Né? Hoje, a Winning by Design tem, por exemplo, um pouco mais de formação. Acho que você não fez o Bow Tie, né? O Bow Tie, não. Cara, ela tem um curso que é a base, que é o Math for Revenue, né? Então, matemática para a receita. Ele é básico. A gente está falando de você pegar uma série histórica de dados e olhar média, mediana ou moda. E eu vi
alta liderança de empresa lá ficando, nossa. É básico. É isso. Você entende? É básico. Não tem informação Agora completa. eu entendi por que Dona Sônia, minha professora, falava tanto pra eu estudar isso. Eu pulei. Aí, não fui nessa aula da faculdade, tá vendo? Sabe que há muitos anos atrás, um amigo que ele tinha empresa de BI e eu falava, cara, como é que você implanta BI num país onde as pessoas não sabem matemática básica, né? E esse é o desafio de RevOps também, né? Mas é a conexão com a matemática, com o negócio. Isso. O que acontecia muito nas operações que eu trabalhava, meu time. E aí, de novo, né, a experiência traz conhecimento pra gente. Cara, você bate um olho no indicador que você conhece, então, cara, sei lá, eu sei, em média, que a gente fecha 100 negócios por mês. E eu sei que o produto X custa 5 mil, que o produto Y custa 10 mil, que o produto outro custa 25. Então, quando eu sei essa lógica, se eu não clusterizar produto, meu ticket médio e o produto mais alto eu vendo menos, o produto mais... eu vou dar um ticket médio ali de 17, sabe? Sei lá, eu tô chutando, né? Um número... Quando eu sei desse contexto, tenho 3 produtos com esse ticket e o produto menor eu vendo mais, tá? Quando eu pego um relatório e falo assim, ticket médio de 80 mil, o que aconteceu aqui? Não, eu peguei todos os números. Aí eu vou lá, abre a base aí pra mim. Abre a base. Aí você olha, teve uma venda, um outlier, que foi um negócio que o CEO fechou de 300 mil reais, que puxou o ticket médio pra cima. Aí a minha equipe falava assim, como é que você bateu o olho no número e você identificou? Porque não é só matemática. É negócio. É contexto de negócio. É matemática aplicada, entendeu? Por isso que eu falo, RevOps, assim como o marketing, né? A gente falava muito do marketing lá atrás. Precisa entender do negócio, precisa entender do produto, de quanto cobra, de como funciona. Porque se você não tiver essa visão, você vai bater o olho, qualquer número é um número. Quando você tem o contexto, você vai entender que aquele número está distorcido, você consegue aprofundar, entender. Então, é esse mix como um todo. Mas, assim, de maneira geral, muitos executivos, muitos diretores e gerentes de marketing, de vendas, não têm uma capacidade ampla para isso. Por isso, a área de RevOps é um bom apoio. Mas hoje não existe uma formação completa. É um pouco de vivência, é costurar curso daqui, curso dali, né? Como eu falei, cara, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito desenvolvimento. Cara, tudo que é curso que a Renata lançou, eu fui fazendo, um atrás do outro. Mesmo com tantos anos de desenvolvimento, eu já faço isso. Eu fui em evento internacional, rata de palestra, rata de evento. Então, assim, esse tipo de busca é o que faz a gente conseguir repertório, a gente entender. Sim. Então, assim, hoje não tem uma formação. A gente precisa realmente ir buscando muita coisa e ser um profissional que está sempre se desenvolvendo, né? Muito assim bom. Como vendas. A gente fala de vendas, tem que treinar time. Ritual, né? De treinamento, de escuta de call, de roleplay. Falamos disso no episódio da semana passada. Um beijo para as amigas da RN que tiveram com a gente aqui na semana passada. A mesma coisa se aplica à liderança. A liderança de qualquer área de receita precisa ter um tempo na sua semana para desenvolvimento. Precisa ter um tempo todos os anos, todos os semestres para se aprofundar em um tema mais profundo, mais complexo. Porque isso vai mudando o tempo inteiro. Então, assim, cara, só a educação salva. É isso. Mais uma pessoa que a gente traz aqui e que, pra você ter uma ideia, metade do roteiro que eu fiz para perguntar para essa moça, nem apliquei. Nem apliquei. Vai fluindo o assunto. Vai fluindo, né? O assunto e vamos ter que trazer Hugo, de volta. Eu vi que a gente tem muito trabalho pela frente para poder treinar esse povo, cara. Olha só, que bacana. Mas a gente tem uma pergunta a fazer para ela. Amiga Kathleen. Você está preparada para a nossa pergunta? A nossa pergunta derradeira. Amiga Kathleen, afinal de contas, o que não fazer em vendas? Não depender de herói. Seja ele um vendedor, seja ele o fundador, seja ele um único canal, né? Eu acho que a gente precisa conseguir construir empresas e negócios que a gente consiga construir sistema, que a gente consiga ter modelo, método, repetível, né? Que a gente consiga olhar e dizer, isso tá bom, replica, isso tá ruim, para. Então, depender de herói, de uma pessoa que traz 80%, 90% do resultado da empresa, quando essa pessoa sai, quando alguma coisa acontece, a empresa não se sustenta. Então, isso para mim, é o que a gente não pode fazer em vendas. Não, mas foi certeiro, hein? Meu Deus, foi certeiro. Ela começou a falar, não tem heróis. Eu falei, é isso. Boa. Senhoras e senhores, Kathleen Scalco, obrigado. Onde se acha Kathleen? Nas redes sociais ou da tua empresa, por favor? Em quase todo lugar.
LinkedIn, obviamente, Kathleen Scalco, Instagram também, @Kathleen Scalco, TikTok também. Olha, Sim. @Kathleen Scalco, vai ter que só deixar no coisa, porque meu nome é complexo, né? Kathleen Scalco. E tem o site também da minha empresa agora, kathleenscalco.com.br. Lá eu falo um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o meu modelo de consultoria. Então, todos esses canais aí a gente tá... Ainda não estou no Spotify como vocês, mas... Em breve. Em breve. Em breve. E é claro, procurar como chama o nome da sua comunidade focada em mulheres e como C-Level. Boa. Mais no Instagram, C-Ladies Hub, né? Então, C de Chief, Ladies, LADIES, _Hub. Segue lá, compartilha com a mulherada e a gente vai fazer um movimento bem legal nesse mês de março também para impulsionar isso. Não, com Maravilha. certeza. E meu compromisso é em fazer cortes desse nosso papo, você falando dos C-Ladies e marcando também as C-Ladies, porque eu acho que são iniciativas, é necessário para esse mundo ter mais mulheres nos altos cargos, nas lideranças, porque vocês são absurdamente necessárias. E sabe que eu li uma matéria que falava, por quê, né? Por que incentivar mulheres? Quando você pensa em ambientes que são mais diversos, você incentiva a criatividade, a inovação, o olhar. Então, não é por ser mulher, né? Acho que tem um lado que a gente, em muitos momentos, a gente acabou ficando de fora de muitas coisas, mas não por ser mulher, mas porque um ambiente onde tem essa diversidade, ele é um ambiente mais eficiente, que cresce mais rápido, que inova. Então, acho que para muito além das mulheres, que já é um tema importante, é pensando nesse contexto, como que a gente promove esse tipo de ambiente com mulheres junto. Ah, muito bem. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Olha, super convite para você voltar aqui. Acho que esse é um assunto que a gente precisa descer a níveis cada vez mais complexos, profundos, porque são necessários. E parabéns pela tua jornada. Cabe um aulão, Hugo. Cabe um aulão. Cabe um aulão, cara. Vai. Aulão com PPT e aí a gente ia explicando ponto a ponto. Acho que Não é? show. Eu acho que vale muito isso. Só dizer quando. Boa. Obrigada, gente. Imagina. Obrigada mesmo pelo espaço. é um prazer enorme você estar aqui. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela trajetória. Eu sei que tem muita coisa ainda para você. O mato que você cortou, tem muito mato pela frente ainda para tirar desse mercado. Então, sucesso para você. Obrigada, igualmente, gente. Muito obrigado, meu amigão. E olha só, Luiz. Tamo Terceiro junto, episódio do ano, acabando mais um que não fazendo em vendas. 2026, cara. Arrepiando. Olha, não posso dizer que quando a gente chegou tinha cabelo, porque já não tinha. Já não tinha cabelo. Mas olha, faz tempo que a gente tá aqui, hein? Que bom. Se manter assim, não é para todo mundo. E estamos rumando pro episódio número 100 do Que Não Fazer em Vendas. Então Olha vai isso. lá, segue a gente, Que Não Fazer em Vendas, no Instagram, no TikTok. Também siga a Spotify. gente no Spotify e vem com a gente nessa, certo, Luiz? E a gente se vê semana que vem. Estaremos aqui. Valeu, gente. abraço. Até um abraço. Tchau, tchau.